Boa noite, YouTube! Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal, sou médica veterinária, cirurgiã e fundadora aqui do Descomplicando a Cirurgia Vet, que é um canal que eu levo para você, principalmente para você que é clínico, plantonista, que atua aí com pequenos animais, o conhecimento da cirurgia ambulatorial, que é a parte mais básica da cirurgia, onde eu te ensino a fazer procedimentos que todo clínico, todo plantonista tem que saber realizar, procedimentos que te ajudam a salvar a vida do seu paciente, a receber, a aumentar o seu faturamento no final do mês. E, óbvio, né, ser mais reconhecido e mais valorizado aí no mercado de trabalho. Vamos começar a falar do que importa, né? O tratamento de feridas. Porque eu sei que o tratamento de feridas não um tratamento de feridas, né? Mas casos de feridas são muito constantes na nossa rotina. Né? Você vai receber aí aquele paciente atropelado, que vai ter exposição óssea, você vai ter casos de avulsões cutâneas, casos de avulsão labial, você vai ter diversos casos de ferimentos que chegam no seu plantão e vão chegar muito frequentemente. É algo rotineiro, tá? E eu sei também que, apesar de parecer algo banal, algo assim, é uma ferida, né? Passa um produtinho aí, passa uma pomada qualquer e vida que segue. Então, por você achar que é algo banal, muitos erros são cometidos no tratamento dessa ferida. E eu sei que são erros que muitas vezes atrapalham o processo cicatricial e desestimulam o médico veterinário, desestimulam o tutor daquele animal. Por quê? Porque a ferida não evolui, porque a ferida não cicatriza, porque tem problemas que acabam a demora no tratamento, na resolução daquele caso, acaba desestimulando tanto o tutor quanto o veterinário, né? E aí são casos onde a maioria das vezes você acaba partindo para procedimentos mais agressivos, como amputação, tá? Às vezes às vezes até você já tentou um tratamento, mas não deu certo, e aí no próximo parecido, você já parte muitas vezes para amputação desse paciente, né? Ao invés de tentar realizar o tratamento, tá? Eu sei também que tem muito veterinário que tem uma agonia, né, de feridas graves, porque muitas vezes tem osso exposto. Eu tinha uma aluna do curso que ela morria de medo de sangue. Então, qualquer coisa que tivesse ali muito sangue, e ferimentos normalmente chegam com muito sangue, né? Muita sujeira, muito osso exposto. Quem não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de caso, acaba realmente ficando ali com uma certa agonia, com um certo nervoso de tratar esse tipo de caso que chega, né, no seu atendimento. E aí, muitas vezes, vocês acabam também indicando uma amputação, por exemplo, porque é o caminho mais fácil. Infelizmente, é o caminho mais fácil. A gente sabe que é. Tem uma aluna do Segredos, também do ambulatório cirúrgico, que ela indicou um tratamento para uma ferida que chegou, né, com uma ferida grave. E aí acabou internando esse paciente e tudo mais. No dia seguinte, quando o dono da clínica chegou e viu o paciente lá internado, conversou com o tutor e achou aquilo um absurdo, que o melhor era a amputação para aquele paciente. Gente, feridas, tratamento de feridas demora mesmo. E tá tudo bem, tá? Você vai trabalhar de forma com que você vai ajudar o organismo a cicatrizar. Então, você vai querer trabalhar em conjunto com o organismo para que esse processo demore o mínimo possível, tá? Mas muitas vezes ele demora, depende aí do que você está usando, de como você fez o tratamento inicial, se esse paciente ele tem algum comprometimento sistêmico ou não, tá? Tudo isso vai influenciar na conduta que você vai ter para esse paciente. Então, casos como esses costumam chegar no atendimento de vocês, né? Aqui, nesse primeiro, a gente tem o quê? A gente tem um paciente com avulsão cutânea. Segundo a tutora, a cachorra fugiu, se eu não me engano, foi atropelada por um caminhão, segundo ela sumiu. E aí, quando ela voltou, ela achou a cachorra assim, tá? Esse daqui tinha uma avulsão cutânea sinistra, tá? Essa parte aqui, ó, toda tava descolada. A minha mão entrava ali por trás do tecido da cadela, tá? Tava tudo descolado. Então, é algo que pode chegar no seu atendimento. Isso daqui, ó, o primeiro veterinário que viu, sabe o que ele falou? Vou só dar um ponto ali e passar um remédio para dor. Não, gente, não é só dar um ponto e passar remédio para dor. Tem muito mais coisa que tem que ser feita, que pode ser feita para ajudar nesse processo cicatricial. Esse outro caso aqui foi um gatinho. Ele foi abandonado na frente da casa da moça que levou ele lá pra gente. E ele tinha essa avulsão labial. Esse lábio ele estava todo solto. Não tinha um histórico do que tinha acontecido com ele, tá?
E eu sei que você ia ficar perdido, né? Não é qualquer um que sabe como tratar esse tipo de ferimento. Isso daqui, ó, como é que você vai colar de volta, né? Digamos assim. E tem como, tá? Tem como e você não precisa chamar o cirurgião para isso. Você, como clínico, como plantonista, você pode fazer. E eu acredito que isso daqui é o mais comum que chega no seu pode chegar no seu atendimento, né? Que é muito comum em casos de pacientes atropelados. Muito comum em atropelamento a gente ter esse tipo de lesão, que são o quê? Essas feridas graves em membros. Então, a gente tem essas feridas aí, muitas vezes associadas a fraturas, a exposições ósseas, grandes perdas de tecido, tá? Esse caso aí foi um caso da residência, o Bimba, onde o nosso professor, na verdade, esse daí a gente já tinha feito um tratamento anterior, que foi o Maxi, mas indicaria a amputação desse membro, tá? E não, a gente tratou esse membro aí, ele foi atropelado. A única complicação que ele teve foi uma osteomielite, então a gente acabou precisando passar com ele por um procedimento cirúrgico para coletar um fragmento para cultura e antibiograma, mas se eu não me engano, ele acho que foi em 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, ele já estava assim, recuperado, tá? Já estava ferida linda. Então, você consegue imaginar que em 2 meses essa ferida aí já ia estar 100%? Já ia estar fechadinha? É difícil, né? Então, eu quero que você aqui saia sabendo o que você vai fazer, como conduzir esse tipo de caso na sua rotina. Por quê? Porque, gente, a gente merece, né, salvar. A gente estudou para isso. Ó, olha só esse caso. Esse caso aqui foi de um aluno meu. E ele já tinha passado por uns 2 veterinários e os 2 veterinários tinham indicado a eutanásia desse cachorro, dessa cadela, tá? Se eu não me engano, ela tava correndo, acho que pulou uma cerca e agarrou na cerca o lábio, foi alguma coisa assim. E aí ele levou em 2 veterinários e os 2 veterinários indicaram a eutanásia. Tá? A eutanásia por causa disso. Gente, a gente tem que parar de lidar com a eutanásia como se fosse algo banal, tá? A medicina evoluiu e a gente tem muita coisa para fazer para isso, tá? A gente tem muita coisa. E a sorte é que essa cadela, esse tutor, ele foi atrás de outras opiniões, né? Ele foi atrás de outros veterinários que conseguiu aí salvar não só a pele, mas salvar a vida dela, né? Ela tá ótima. Isso daí foi caso até do Thiago ontem, que participou ontem do bate-papo com o aluno dos segredos do ambulatório cirúrgico, tá? Salva aí no Instagram, quem quiser ver depois. Mas, olha, e tinham indicado uma eutanásia para esse paciente, tá, gente? Então, eu quero que você pare de indicar eutanásias por causa de feridas, pare de indicar amputações por causa de feridas. De forma geral, você precisa saber o quê? O que é ferida? O que é ferida e o que é o processo de cicatrização, né? Então, ferida nada mais é do que a perda da continuidade do tecido, tá? Então, qualquer perda de continuidade de tecido, seja ela ali uma pequena escoriação ou lesões mais profundas, qualquer perda na continuidade do tecido é uma ferida. E aí a gente tem diversas classificações de feridas, né? A gente tem aí feridas contaminadas, feridas profundas, superficiais, perfurantes, perfurocortantes, enfim, a gente tem várias classificações para ferida, mas no geral o tratamento que a gente segue é mais ou menos o mesmo, com detalhes importantes que vão variar de uma ferida para outra. E o processo cicatricial é o quê? É ali todos os processos biológicos, todos os mecanismos que o organismo vai fazer para quê? Para restaurar essa continuidade da pele, tá? Então, você tem uma lesão, você tem a perda de continuidade da pele, que aí pode ser só de tecido cutâneo ou até tecido muscular, tecido ósseo, nas mais profundas. E o processo cicatricial vai ser quando a gente tem a restauração dessa continuidade da pele. E o nosso papel como médico veterinário é o quê? É ajudar o organismo para que esse processo cicatricial, a gente tem lá várias fases, né? A gente tem a fase de modelação, inflamação, granulação, epitelização. O processo cicatricial, ele é grande, tem várias fases, mas a nossa função como médico veterinário é o quê? Tratar aquela ferida de forma que a gente ajude o processo de cicatrização, o processo biológico. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com o organismo para que esse processo cicatricial ele ocorra o mais rápido possível e da melhor maneira possível, tá? Essa é a nossa função aqui como médico veterinário, tá? O que a gente vai conversar aqui? Eu quero te mostrar o quê? Os principais erros que eu vejo no tratamento de feridas. E aí você vai ver, e aí você pode me comentar aí nos comentários comigo, tá? Se você já viu esse tipo de erro, se você já cometeu esse tipo de erro, tá? E tá tudo bem se você já cometeu algum desses erros que eu vou falar aqui, tá? Tá tudo bem. Ontem o Thiago conversou comigo na live, ele tava falando, não, eu já
tratei ferida com spray prata, eu já fiz tal coisa, mas hoje em dia eu melhorei. E isso é importante, tá? Você reconhecer ali onde você errou, entender que você pode melhorar e melhorar, tá? Quando você insiste no erro, é que alguma coisa está errada, tá? Então não insista no erro. Então não tem problema. Fala aqui, putz, eu fazia tal coisa, isso daí que você está falando, não vou fazer mais. Então, gente, o primeiro erro que eu vejo é o quê? É aquele veterinário, gente, isso é muito comum, tá? Muito comum, que faz o mesmo tratamento para todas as feridas que chegam ali no consultório dele. Então não importa se é uma ferida cirúrgica, se é uma ferida por mordedura, se é uma ferida ali mais superficial, tipo um raladinho, sabe? Ou se é uma ferida por miíase, não importa. Toda ferida ele trata igual. Toda ferida ele faz a mesma prescrição de pomada, usa o mesmo produto em todas as feridas, usa o mesmo curativo sempre em todas as feridas, o mesmo tempo de troca de curativo, o mesmo tipo de curativo, não varia, tá? Então, você tem que entender que, eu te falei agora, a gente tem diversos tipos de feridas, certo? A gente tem ali feridas, a classificação de feridas, sim, a gente tem vários tipos de classificações. A gente tem classificações de acordo com o agente contundente, de acordo com o grau de contaminação, de acordo com a profundidade da lesão, tá? A gente tem várias classificações. E é óbvio que se a gente tem várias classificações, a gente vai ter detalhes específicos que vão variar no tratamento de uma ou outra. O tratamento de uma ferida superficial não vai ser exatamente o mesmo de uma ferida ali com exposição óssea, com lesão muscular, tá? Não vai. O tratamento de uma ferida limpa, de uma ferida cirúrgica, não vai ser o mesmo tratamento de uma ferida com miíase, de uma ferida ali totalmente contaminada, tá? Não vai ser. Então, quando você trata quando você trata várias feridas do mesmo modo, todas as feridas que chegam para você do mesmo modo, é óbvio que você não vai ter bons resultados, tá? Você não vai ter bons resultados. Você vai ter problemas no tratamento de diversas feridas. Você vai ter feridas que vão demorar muito para cicatrizar. Você vai ter feridas pequenas. Às vezes, feridas ali, lesões pequenas ali, que às vezes agarrou em alguma coisa e abriu um cortezinho. Se você não faz o tratamento adequado para ela, essa ferida que poderia cicatrizar em 1 semana, 10 dias, vai demorar meses, tá? Por quê? Porque você não está trabalhando em conjunto com o organismo. Você não está contribuindo com o organismo para que aquela ferida ela se feche. Então, gente, entenda, você não tem que tratar todas as feridas da mesma maneira. O tratamento em si é muito semelhante, sim, tá? Mas existem vários detalhes, vários pontos importantes que vão ali diferenciar um tratamento do outro, tá? Segundo ponto que eu vejo muito erros é o quê? Não usar métodos alternativos que vão te auxiliar no processo de cicatrização, tá? Então, muitas vezes a gente fica muito restrito, né? Muitas vezes você fica muito restrito ao que você aprendeu na faculdade. E aí, o que acontece? Você vê lá na faculdade, eu botei até nos stories aí hoje, né? Na verdade, de ontem, né? Do caso do pescoço que eu tô tratando atualmente, né? Um gatinho que tava, não tenho foto dele aqui no computador, um gatinho que foi resgatado de maus tratos com uma lesão aqui no pescoço. Ele ficava preso na corrente e acabou criando uma grande lesão aqui que tinha miíase. E aí eu botei nela porque alguém sugeriu sobre aproximação, sutura se fosse necessário. Eu botei, e aí, você suturaria essa ferida? E a maioria respondeu lá que era melhor não. E, gente, quando você fala que é melhor não, é por quê? Porque eu sei que você aprendeu lá na faculdade que feridas com mais de 6 horas você não pode suturar. Feridas contaminadas, você não pode suturar, você não pode fechar, tá? E tá certo, você realmente não pode simplesmente pegar e fechar essa ferida sem um tratamento prévio dela, tá? Mas se você conhece um passo a passo, se você sabe como realizar o tratamento dessa ferida de maneira adequada, você consegue sim realizar pontos de aproximação nesse ferimento que vão te auxiliar no tratamento dessa ferida, tá? Então, você tem que parar de ficar preso ali ao que você aprendeu na faculdade, porque muita coisa na rotina a gente consegue pegar detalhes, pegar dicas, pegar manhas do dia a dia que auxiliam, tá? Essa questão da sutura, como é que eu meio que não descobri, né? Mas quando que eu comecei a fazer isso? Lá na residência a gente usava muito PHMB, quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe do que eu tô falando, né? Quem é aluno do segredo de ambulatório cirúrgico também. Mas a gente usava muito PHMB. E aí a gente atendeu um cachorro, se eu não me engano ele prendeu na cerca também, ou foi mordida, eu não lembro agora se foi briga, mas ele teve uma lesão grande ali na prega inguinal, tá? Na região de flanco.
E o tutor não tinha condições, morava no interior de Campos, não tinha condições para fazer muita coisa. E a gente queria tratar com PHMB, né? Então ele ia precisar ficar indo lá a cada 3 dias, ele não ia ter condições, e aí não ia ter condições de comprar o PHMB também. E aí o que a gente pensou? A gente tinha PHMB lá para o nosso uso, tá? Vamos limpar a ferida, vamos colocar aqui um pouco o PHMB hoje para fazer esse tratamento inicial e vamos dar os pontos de aproximação e ver como é que vai ficar. Aí a gente fez isso. E adivinha? Ficou maravilhoso, tá? Ficou maravilhoso. Na semana seguinte ele voltou para tirar os pontos e estava tudo fechadinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Tá? Então, assim, se você faz um passo a passo prévio, gente, nada te impede de fazer pontos de aproximação. E aqui eu não tô te falando que é para você fechar a ferida toda, tá? Não tô te falando isso, porque se você fechar a ferida toda, sim, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim, vai virar um abscesso, vai infeccionar e o animal pode vir a óbito, como eu já vi acontecer, tá? Em um caso de mordida, quando eu fazia plantão, chegou um cachorro que tinha sido atendido uns 2 dias antes, se eu não me engano, com uma mordida aqui em pescoço, e o veterinário que atendeu suturou tudo, voltou, quando voltou, estava ali, já tinha virado um grande abscesso, internou para tentar recuperar, mas o animal veio a óbito por sepse por causa disso, tá? Então, se você quer fechar um ferimento de forma completa, um ferimento antigo, um ferimento contaminado, coloque um dreno. Mas você pode sim fechar da maneira correta, tá? Utilizando métodos corretos para suturar essa ferida sem que lesione, sem que atrapalhe o processo cicatricial. Um terceiro erro que eu vejo muito, gente, é o quê? Não realizar o tratamento inicial desse ferimento de maneira correta. O que eu quero te falar com isso? O momento que você recebe o paciente de ferida no seu atendimento é ali o primeiro momento de contato que você tem com ele. Isso vai, muitas vezes, definir se essa ferida ela vai evoluir bem ou não. Tá? Então, a primeira vez que você tem contato com essa ferida e você, dependendo do que você vai fazer ali, vai diferenciar se ela vai evoluir de maneira adequada, vai diferenciar se você vai ter uma boa recuperação do paciente ou não, tá? Então, o que eu vejo muito? Eu vejo muito o veterinário atendendo um animal e, por exemplo, não fazendo uma tricotomia ampla. E quando eu falo de tricotomia, gente, não é só tirar o pelinho ali da beiradinha da lesão, não, tá? Tricotomia é ampla mesmo. Por quê? Porque pelo acumula sujeira, pelo acumula bactéria. Lá no CCZ, lá onde eu trabalho na prefeitura, eu sou a chata da tricotomia. Já quando é algum paciente meu para operar, ferida, para tratar, enfim, eu já, tricotomia, a gente abre tudo. Aí sempre me chama, tá bom? Vê se tá bom. Não, abre mais aqui, abre mais ali. E é assim, gente, a gente tá lidando com... A gente tem que lembrar que a gente tem que transformar uma ferida num leito ali o mais limpo possível, tá? Então, o mais antisséptico, mais asséptico possível que a gente possa transformar aquilo dali. E pelo, ele só serve para acumular sujeira, para acumular bactérias, tá? E aí você vai estar passando pomada por cima de pelo, vai ficar criando aquela crosta horrenda, tá? Então, gente, o tratamento inicial começa o quê? Por uma boa tricotomia, por um bom debridamento da lesão, tá? Então você tem que reavivar as bordas, você tem que limpar, você tem que tornar essa ferida o mais limpa possível. Eu gosto de colocar o animal embaixo da pia sempre que possível e escovar com uma escovinha de antisepsia. Eu recebi agora da Maria o sabonete de PHMB, que na próxima ferida, hoje eu usei ele numa ferida pequena, eu vou trocar a escovinha de clorexidine por ele. Mas aí você pode usar povidine degermante, clorexidine degermante, PHMB, o sabonete de PHMB, tá? Então, qualquer coisa degermante, um sabão, para escovar e limpar, você precisa fazer isso. E eu vejo muitos erros nesse momento inicial, tá? Que é isso, não debridar, não limpar, não tricotomizar, não reavivar bordas, tá? E isso tudo vai diferenciar se o seu tratamento vai correr de maneira adequada ou não, tá? Ou vai ser um ferimento que vai atrasar, que vai demorar para cicatrizar, que vai estagnar, que vai contaminar, infeccionar. Essa parte inicial é que vai diferenciar aí se você vai ter uma boa resposta ou não nesse tratamento, tá? Uma coisa que eu lembrei agora, quando eu falo aqui de usar a mesma pomada para qualquer ferida, né, gente? Eu vejo muita gente usando a colagenase, por exemplo, para tratamento pós-operatório. E aí eu te pergunto, gente, o que você quer com a colagenase? Ela é uma pomada de debridamento químico, tá? Então, ela é uma pomada que ela debrida colágeno. Por mais que na bula diga que não afeta o tecido saudável, não é o que eu vejo na rotina. Por quê? Porque quando eu estou usando uma colagenase e eu troco e uso uma pomada que é mais específica para uma fase ali de granulação, por exemplo, a ferida começa a evoluir melhor. E aí eu vejo veterinário usando a colagenase para a ferida pós-cirúrgica, que não tem tecido necrosado, não tem tecido alterado, e aí isso atrasa a cicatrização. E aí uma vez eu conversando com a veterinária que trabalhava comigo, né, ela foi me questionar sobre isso, sobre usar colagenase, e aí eu falei, não, tudo bem. E ela veio e falou, não, mas a gente sempre usei a colagenase, sempre evoluiu bem as feridas.
tudo bem, vai evoluir, tá? Vai cicatrizar. Mas o que eu quero que você entenda é o quê? Que se você atua em conjunto, né? Eu falei, tá, mas será que se você usasse uma pomada tal, que era melhor nesse momento, será que não ia cicatrizar mais rápido do que cicatrizou? Porque aí muitas vezes você tem uma ferida que demorou 2, 3 meses para cicatrizar. Mas se você tivesse, por exemplo, ao invés de usar a colagenase no momento que ela está granulando, usasse, sei lá, o PHMB, o óleo ozonizado ali na fase de epitelização. Hoje eu adicionei o óleo ozonizado num paciente que eu estou tratando, no pescoço, que só está faltando epitelizar. E eu te pergunto, será que não evoluiria mais rápido esse tratamento? Tá? É isso que a gente tem que pensar. Ok, que você sempre usou a colagenase, exemplo, né? Beta-glós também é muito comum, que usam para tudo, para tratar tais feridas. Mas será que se você não tivesse optado por tal produto, ao invés de demorar 2 meses, não demoraria 1? Tá? E a nossa função é sempre fazer com que as coisas se resolvam no menor tempo possível, né? Que é melhor para a gente, para o tutor, para o animal, né? Porque estressa, né, gente? Imagina você ficar 2, 3 meses todo dia trocando um curativo. Dependendo do produto, você consegue espaçar, você consegue fazer com que a gente troque a cada 2 dias, a cada 3 dias, mas isso aí tudo varia de muitos aspectos, tá? Quais erros a gente já viu, né? Tratar todas as feridas de maneira igual, então usar sempre a mesma pomada, usar sempre os mesmos tipos de curativos, trocar o produto sempre no mesmo... troca uma vez ao dia, cada 24 horas sempre. Não importa o que você esteja usando, não importa como esteja a lesão. Então, tratar todas as feridas de maneira igual. Tem aquele protocolo, é ferida, então vou passar colagenase e trocar cada 24 horas até cicatrizar, ponto, acabou, tá? Isso tá errado. Não usar os métodos alternativos que te auxiliam na cicatrização, tá? Então, não usar pontos de aproximação, por exemplo. Não realizar o tratamento inicial da ferida de maneira correta. E esse quarto erro, gente, eu tenho certeza que você já ouviu isso daí. Você vai me responder aí nos comentários, tá? Ferida tem que ficar aberta porque tem que respirar. Me fala aí, se você já ouviu isso daí. Fala aí nos comentários, tá? Gente, manter ferida aberta, olha, é um dos maiores erros que você pode cometer com esse ferimento, tá? Eu ia falar quantas feridas. 104, gente, a gente vai ficando doido, tá? A gente vai ficando doido. Mas me fala aí, quem já ouviu que ferida tem que respirar, então a gente tem que tratar ela aberta, né? Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Aí, ó. Gente, ferida não tem que respirar. Sabe o que eu imagino? Eu imagino você falando que a ferida tem que respirar, um nariz assim saindo da ferida com um pulmãozinho ali respirando. Ferida não tem pulmão, gente. A ferida não tem pulmão, então ela não tem que respirar. A ferida precisa de oxigênio, sim, precisa de oxigênio, mas não é que ela precisa respirar. Ela precisa de oxigênio, que chegue oxigênio nela. E como é que chega oxigênio nela? Através do sangue, através da corrente sanguínea. E é por isso que você precisa desse tratamento inicial muito bem feito. É por isso que você precisa limpar a ferida muito bem limpa. É por isso que você tem que reavivar as bordas, tirar tecido necrosado, tirar tecido sujo, tá? Porque você quer que chegue oxigênio nessa ferida. Para aí sim, ferida tem que respirar, mas é através desse oxigênio que chega na ferida, gente. Ferida não tem pulmão, tá? Então, ferida não tem pulmão. Quando você deixa, hashtag ferida não tem pulmão, tá? Vamos a essa, hashtag ferida não tem pulmão. Quando você trata uma ferida de forma aberta, você está favorecendo o quê? Com que esse paciente ele lesione mais a ferida. O tecido de granulação é um tecido muito sensível. Muitas vezes, quando a gente troca curativo, ele já sangra, só da gente tirar a gaze. E aí, imagina você deixa a ferida aberta, tá? Você deixa a ferida aberta, o que vai acontecer? Ela vai... às vezes ela pode encostar em alguma coisa, passar a pata, enfim, qualquer coisa vai machucar aquela lesão, tá? Outro problema muito grave são as contaminações externas, tá? A gente estava numa discussão de casos que tem lá dentro do Segredo de Ambulatório Cirúrgico com a Scarlett, que foi minha R2 maravilhosa. Ela estava contando sobre um caso que ela atendeu, que, se eu não me engano, era até de uma tia dela. E estavam tratando essa ferida de forma aberta com o animal na internação. E aí, quando ela pegou para tratar, porque a ferida não evoluía, ela começou o tratamento normal e a ferida estagnada. Quando ela fez uma cultura dessa ferida e antibiograma, o que ela viu? Ela viu que tinha uma bactéria hospitalar, aquela actino... esqueci o nome agora, mas tinha uma bactéria hospitalar que criava um biofilme por cima, tá? E o que acontecia? Ela não ia cicatrizar nunca. E a bactéria era resistente a praticamente tudo. Só era sensível, se não me engano, a meropenem, imipenem e mais algum outro. Só era sensível aos antibióticos tops, tá? Então, olha só, por quê? Porque estava tratando uma ferida aberta e ainda por cima em um ambiente hospitalar, dentro da internação de uma clínica, tá? Então, gente, ferida não tem que ficar aberta, porque ferida não tem que respirar.
tá? Ferida tem que ser tratada fechada, tem que ser tratada com produto tópico adequado e de maneira fechada, com curativo, nem que seja gás esparadrapo. Ainda tem essa questão, que quando você trata a ferida aberta, de forma aberta, você não consegue manter o curativo, a pomada, o produto que você está usando em contato direto com a lesão por muito tempo, tá? Então, ó, hashtag ferida não tem pulmão. Vamos criar um movimento, hashtag ferida não tem pulmão. Combinado? Outro erro, gente. Um último erro aqui no tratamento de feridas que eu quero que você não cometa é o quê? Não respeitar o tempo de ação dos produtos tópicos e nem o mecanismo de ação delas, tá? Então, quando a gente opta por um produto tópico, por um ferimento, a gente tem que pensar. O que a gente tem que pensar? O que eu quero com essa ferida? O que eu preciso dessa ferida? Essa ferida, ela tá contaminada? Tá? Não tá, tá limpa. Ela tá já na fase de granulação? Ela tá inflamada? Ferida inflamada, no começo do processo cicatricial, ela tende a ter muita secreção, muito exudato. Então, é aquela ferida que, quando você vai trocar o curativo, a bandagem, a atadura que você tá usando, ela tá com muita secreção, ela tá toda molhada. E aí, essa ferida, ela exige que você troque os curativos em um tempo menor, em um tempo menos espaçado. Por mais que você use produtos que te permitam trocar o curativo a cada 24, 48, 72 horas, num primeiro momento, você não pode fazer isso, tá? Então, você tem que avaliar o quê? Tanto o que a ferida está te falando, o que a ferida está te mostrando, tá? Em qual fase do processo cicatricial ela está, qual que é o tempo de ação do produto tópico que você está optando, e qual que é o mecanismo de ação desse produto tópico. Nada adianta você usar, por exemplo, um produto que tem ação ali de debridamento numa lesão que já está ali numa fase de granulação. E nada adianta você usar um produto antibiótico numa ferida que não está contaminada. E aí você fala, mas eu uso e funciona. É o que eu estou falando desde o começo. Ok, pode funcionar, mas não é porque você está ajudando o processo cicatricial, não. É porque ia funcionar e a cicatrização ia acontecer de qualquer jeito, tá? A sua função é ajudar o organismo para que aconteça mais fácil, para que esse processo ele ocorra de maneira mais rápida, tá? Uma coisa que eu vejo muito, gente, pelo amor de Deus, pega ali o furanil, joga o açúcar, ou então pega a sulfadiazina de prata, joga o açúcar, e aí taca ali na ferida e troca uma vez ao dia. Gente, sulfadiazina e furanil, se não me engano, furanil também, mas eles têm ação aí, 12 horas que esse produto vai agir na ferida, e aí você vai trocar uma vez ao dia. O açúcar, ele dura 4 horas. Então, a cada 4 horas, você teria que estar trocando esse produto tópico. E aí, você não troca a cada 4 horas. O que está acontecendo ali depois de 4 horas com aquele produto na ferida? Nada. Absolutamente nada. Você está o quê? Chamando formiga para sua ferida e ajudando na contaminação dela. Maravilhoso, né? Só que não. Então, gente, eu vi aí que algumas pessoas perguntaram sobre o açúcar. Não usem, tá, gente? A gente tem produtos muito bons, com bons preços. Porque a ONG trabalha com público carente. Gente, uma sulfadiazina de prata, que é uma ótima pomada que eu uso muito, tem um custo-benefício muito bom, e ela custa, se não me engano, R$20. E por mais que ela tenha antibiótico, muitas vezes você não precisa de um produto antibiótico, por conta do seu custo-benefício, é muito bom para um público carente, tá? Então, você não precisa de usar açúcar, usar mel, como estão falando aí, ó. Já é meio de cultura, né? Como estavam falando aí, tá? Então, assim, vai atrapalhar. Ele ajuda, sim, no processo de granulação e tudo mais, mas você precisaria trocar. As desvantagens são maiores do que as vantagens, tá bom? Vamos sempre pensar nisso na hora de escolher o produto tópico que você quer para aquela ferida. Você tem que pensar o que você quer daquele ferimento, o que aquele ferimento está te falando, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem alguns aqui os erros, né? Tratar todas as feridas de maneira igual, mesma pomada para qualquer ferida, mesmo curativo, não usar métodos alternativos que auxiliam na cicatrização, não realizar o tratamento inicial de forma correta, manter ferimento aberto, não respeitar o tempo de ação dos produtos tópicos e nem seu mecanismo de ação, tá? Tudo isso são erros que vão atrapalhar o seu tratamento de ferida e vão fazer com que você aí se torne só mais um vet que trata feridas de forma errada. Aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos para você ver. Esse caso aqui, ó, foi um caso lá onde eu trabalho, né? Essa gatinha, ela foi para castrar. Quando ela chegou para castrar, eu estava na preparação dos animais nesse dia, eu vi uma lesão ali no dorso dela. E aí eu raspei, né? E aí pedi para quem fosse castrar ela dar um pontinho ali de aproximação para ajudar nessa cicatrização. Afinal de contas, não se sabia o que tinha acontecido, não tinha histórico, não tinha nada. Foi uma lesão que eu vi e pensei, vou ajudar aqui, né? Ajudar esse processo cicatricial. E aí, olha o que me fizeram, gente. Pontos. Aqui foi a tricotomia que eu fiz. Por quê?
Só reavivar a borda, dar um ponto aqui e ia ser suficiente. Mas olha aqui como é que foi feito. Aqui a gente tem, ó, ponto fora da linha de tensão. A gente tem pontos extremamente apertados. A gente tem pontos... Olha como é que tá tenso, tá? Por quê? Porque tá fora da linha de tensão. A gente tem ponto em cima da ferida, da lesão em si, né? Isso daí tudo atrapalha a cicatrização. São tudo detalhes do processo, detalhes da sutura que atrapalham o processo cicatricial desse paciente, tá? Então aqui a gente tem, ó, pontos realizados fora da linha de tensão, pontos extremamente apertados, tricotomia falha. Mas por que a tricotomia ficou falha? Porque aqui, ó, ao invés de só reavivar a borda ali, de repente, com uma escarificação e dar um ponto simples, foi cortado, foi feito todo um recorte ao redor da lesão, então tirou tecido demais. Quando tirou tecido demais, na hora de fechar, ficou tricotomia de menos, tá? Ficou tricotomia de menos e ficou fora da linha de tensão também, tá? E tudo isso atrapalha, gente, a cicatrização. Aqui, ó, tem um outro caso. Esse caso, eu não vi esse caso no dia que ele chegou para atendimento, mas eu vi quando ele chegou lá, se não me engano, para revisão, e tava assim, tá? Se não me engano, foi mordida. O veterinário atendeu, a veterinária que atendeu me pediu pro tutor passar spray prata, tá? Então, olha isso, você tem uma lesão com uma tricotomia falha, totalmente aberta, onde poderiam dar pontos de aproximação que não foram dados. Por exemplo, aqui, ó, teria dado uns pontinhos de aproximação, mas a borda não foi reavivada. A gente tem, ó, ponta de orelha cheia de pelo. É ruim fazer tricotomia nesse local? É ruim. Mas a nossa função é deixar isso daqui o mais limpo possível. Isso daqui tá com aspecto de limpo, gente? Sejam sinceros. Não tá. A gente tem secreção, a gente tem pelo acumulando secreção, acumulando spray prata. Aqui, ó, nessas feridas menores, praticamente todas eu teria dado um pontinho com um fio fininho para aproximar e cicatrizar mais rápido. Então, ó, tricotomia insuficiente, escolha do produto tópico inadequado, pouco debridamento, poderia ter realizado pontos de aproximação. Tudo isso ajudaria e aceleraria o processo cicatricial desse ferimento, tá? Então, gente, para você ter um bom tratamento de uma lesão, você tem que fazer ao contrário do que eu tô falando aqui. Aqui, ó, você não vai tratar todas as feridas da maneira correta. O seu primeiro atendimento dessa ferida tem que ser muito bem feito, tá? Por quê? Porque vai dizer como é que essa ferida vai evoluir, tá? Então, faça tricotomia, faça debridamento, limpe, lave bem essa ferida, tá? E aí o debridamento, ele pode ser de vários tipos, cirúrgico, debridamento mecânico, debridamento químico. O importante é debridar e tirar o que está de tecido lesionado. Fuja um pouco do que está de forma corretinha. Eu não estou falando para você fugir de literatura, não, tá? A gente tem que fazer tudo de acordo com a literatura. Mas existem sacadas ali do dia a dia que vão te ajudar, tá? Vão te ajudar no seu tratamento, tá? Não realizar o tratamento inicial de forma correta, tá? Então, você vai realizar o tratamento inicial de forma correta, você vai usar os pontos de aproximação, por exemplo, sempre mantenha a ferida fechada, tá? Você tem diversos... Ah, mas Janaína, mas o local é ruim de fazer curativo, como é que eu vou fazer curativo aqui? Gente, a gente tem bandagens, a gente tem o tie-over, a gente tem esparadrap gaze, a gente tem vários tipos de curativos que vão te ajudar em praticamente todos os tipos de feridas, tá? O importante é você deixar essa ferida fechada. Hoje eu atendi um paciente, o Tufão, que ele está em tratamento, eu operei ele uma neoplasia, sarcoma, na coxa, e uma partezinha abriu, por causa de tensão mesmo, abriu, e aí a gente está tratando por segunda intenção. E aí o cachorro já está super bem, aprontando tudo mais, ele não estava conseguindo mais manter a bandagem, o que ele fez? Ele comprou uma roupinha maior, que pega assim as coxinhas, sabe, a patinha de trás, e aí ele bota o curativo e essa parte da roupinha, que fica tipo uma blusinha assim, sabe? Protege ali e gruda, tá? Então, sempre vai ter algum jeito da gente manter esse curativo fechado, tá bom? E sempre que você for escolher um produto tópico, você vai ver como que é o mecanismo de ação dele, qual fase do processo cicatricial essa ferida tá, o que essa ferida tá me pedindo e qual que é o tempo de ação desse produto, tá? Tudo isso é importante. Tudo isso vai fazer com que você melhore, né, o seu tratamento de feridas e você trabalhe junto com o organismo. Combinado, gente? Meu professor de cirurgia sempre falava da importância de debridar, reavivar bordas. Sangue é vida. É isso mesmo, gente. Sangue é vida e é através do sangue que chega o oxigênio na lesão, tá? Tenho dificuldade, Isa, tenho dificuldade de fazer os curativos, fazer a gase e o micropore parar no lugar, dependendo do local. Mas, cara, muitas vezes, realmente, se você usar só gase e esparadrapo, ou só gase e micropore, não vai parar, tá? Não vai ficar, o micropore ele vai soltando. Realmente é difícil, tá? Tem a solução de Bejoin, que ajuda a tirar a gordura da pele e ajuda o micropore grudar na pele, tá? Mas muitas vezes a gente parte o quê? Para as bandagens, tá? As bandagens ajudam muito em manter o curativo no local, tá bom? Karina, quando fiz tricotomia, removi o coágulo.
que havia sido formado com pelo, mas sangue, surgiu hemorragia e eu me apavorei. Ó, o que foi que eu fiz? Mandei para o hospital, fim. Karina, você não tem que se apavorar, tá? Pode ser sim, que às vezes a gente tem um coágulo que esteja estancando ali, mas não adianta você mandar para um outro local, você encaminhar esse paciente para um hospital. O que você está fazendo? Você está se livrando do problema, tá? Você está querendo se livrar do problema, tirar aquilo daí da sua frente e tirar aquela responsabilidade de você, tá? Então, quando você vai tratar essa ferida, tirou o coágulo, começou a sangrar, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma, tá? Você vai manter a sua calma e aí você pensar, putz, o que eu tenho que fazer? Cara, você tem que procurar o que está sangrando. É algum vaso. Provavelmente é algum vaso que rompeu, ou às vezes tecido muscular. Tecido muscular sangra muito, tá? Então você vai colocar, de repente, uma compressa em cima, esperar dar uma parada, vai tirando a compressa aos poucos, e aí você vai achar esse vaso e você vai pensar, tá? Você vai pensar e dar um ponto, dá um nó de cirurgião e pronto, tá? Então a gente não tem que se desesperar com sangue. Sangue é vida, né? Hashtag sangue é vida, né? Então você tem apenas que se acalmar, se tranquilizar, ver ali o que está sangrando e ligar ele. Primeiro você pinça, viu? Ó, é aqui mesmo, parou de sangrar. Depois você vai vir com o fio e vai ligar ali onde você pensou, tá? E seguir a vida normalmente. Mas vocês têm que parar com isso de, deu um problema aqui, vou encaminhar para outro lugar. Você só está se livrando do problema. Será que esse animal chegou no outro lugar vivo? Porque se estava sangrando, se foi um vaso grande, ele pode ter morrido de choque hipovolêmico, tá bom? Em lesões de humanos temos muitos materiais tecnológicos hoje em dia. Praticamente não usamos mais pomadas, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E humanos, a gente usa muita coisa de humanos também. Eu uso muito PHMB, as placas de hidrocoloide também são muito boas. E a gente acredita que na medicina humana use muito laser, né? Laser terapia, ozônio, não sei se usa. Acredito que o laser seja muito usado na medicina humana, né? A adrenalina eu uso, mas ela é muito boa para estancar pequenos sangramentos, tá? Ela faz uma vasoconstrição ali, então capilares, ela ajuda muito a cicatrizar. A estancar o sangramento, mas vasos grandes não vai estancar, tá? Vaso grande ela não vai estancar. Nayara, qual a sua opinião sobre os drenos improvisados com pedaços de luva de látex na ferida? Nayara, eu uso muito. Na verdade, eu não uso muito, não vou falar que eu uso muito, porque eu quase não uso mais dreno na minha rotina. Mas quando eu preciso usar dreno, eu faço a adaptação com o dedo de luva, sim, tá? E só que você tem que tomar um cuidado, porque você tem que tirar o pó, dar uma lavada nesse dreno com uma solução fisiológica para tirar o pó da luva, tá? Porque esse pó da luva pode ali atrapalhar o processo cicatricial, irritar o tecido, tá bom? Mas assim, eu uso bastante, tá? Sempre que eu preciso usar dreno, eu uso muito pouco dreno atualmente na minha rotina, mas sempre que eu preciso usar, eu acabo usando o dedo de luva improvisado. Beijo!